Aleluia. Amados, nós estamos tão alegres. Cada ano que a gente se propõe, planeja, prepara e ora, nós ficamos tão felizes e tão honrados, porque é uma grande honra, é um grande privilégio servir a Deus nessa geração, servir a Deus na terra. É um chamado alto para nós e nós nos sentimos tão pequenininhos, mas o nosso Deus é tão grande, tão grande. Ele é Deus dos improváveis, daqueles que nunca, jamais pensariam em estar numa plataforma. E o Senhor é assim comigo. Se você não me conhece, eu sou dentista, fiz odontopediatria há muitos anos, meu marido é dentista. E Deus mudou a nossa história, tocou a nossa vida e mudou o nosso destino, a nossa casa, os nossos filhos foram tão abençoados quando Jesus entrou na minha vida, na minha casa. Que bênção é podermos estarmos aqui nessa noite, conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós, amém? Aleluia. Então você que é a nossa convidada, sinta-se abençoada nessa noite, sabe, os louvores, a palavra, o abraço que você recebe, essa é a casa do Senhor. O Salmo 84 que nós lemos diz assim: bem-aventurados são aqueles que habitam na casa do Senhor. Louvarão continuamente, terão motivos continuamente para louvá-lo, para contar suas maravilhas, amém? Aleluia. E como a pastora Flávia, pastora Carla falou, nós temos uma lojinha lá atrás, onde nós vamos encontrar material nosso, material da pastora Mônica. E eu quero saudar agora todas as pastoras que vieram, estão aqui conosco, pastoras da Aliança, pastora Mônica, a missionária Gabriela. Que bênção, muito obrigado, amados. Uma salva de palmas para todas essas mulheres tão abençoadas, que vão estar aqui derramando um pouquinho para nós, né? E é tão especial isso, porque Deus dá uma unção individual. Eu creio que Deus faz algo único na vida de cada uma de nós. E quando a gente compartilha, sempre a gente compartilha com aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus nos deu, amém? E nós estamos ali com o meu livro, desde o ano passado, nós lançamos ele no meio da pandemia, e é uma palavra sobre criação de filhos. Você pode ser abençoada passando lá e levando esses princípios para casa, porque nosso Deus é um Deus de princípios. Se nós obedecermos, Ele vai nos honrar e nos abençoar muito, amém? Como mães, como esposas, como mulheres abençoadas, felizes, mulheres satisfeitas, cheias, entendendo o chamado e a graça de Deus para viver esse tempo, amém? Então, eu queria comentar com vocês um pouco, meditar um pouco na palavra com você. Se você tem uma caneta, anota, depois você vai comer isso devagarinho. Então, eu quero recomendar para você, nesse final de semana, nós vamos estar aqui com muita gente especial, muitas mulheres maravilhosas estarão conosco. Pastora Mônica estará ministrando a nós, a pastora Flávia estará ministrando. Teremos amanhã um bate-papo e uma conversa séria com algumas profissionais sobre o que significa para nós uma vida livre, leve e uma vida plena, entendendo que nós somos seres complexos e nós somos corpo, alma e espírito, e Deus nos chamou para servi-lo com tudo isso, amém? Então, você pode anotar e depois você pode compartilhar, comer isso devagar, fazer a cópia no seu caderno. Eu sou essa pessoa que eu não sei ouvir uma boa palavra sem anotar ela. Isso é muito bom para mim, e depois eu vou comer, e eu sou tão abençoada, porque
o Espírito Santo vem e acrescenta mais, amém? Mas o nosso tema desse ano, Deus nos deu, e foi muito especial, porque eu acordei com esse tema no coração. Na verdade, eu acordei com ele na boca, ele falava livre, leve, e depois achei o plena, porque veio primeiro o livre e leve. Eu estava buscando a Deus há alguns dias para qual a chamada do Aviva Mulheres desse ano. E o Senhor nos mostrou que nós precisamos ser mulheres livres, esse é o nosso chamado, livres, leves, deixar todo o peso e os fardos e plenas, entendendo o que significa ser plena, entendendo o que significa receber essa plenitude. E nesse final de semana vai ser especial porque nós vamos falar com várias pessoas, entendendo isso. E eu recomendo a você não faltar em nenhuma das reuniões. Todas serão muito preciosas e elas vão te alcançar de alguma forma. Às vezes uma palavra, irmãos, às vezes uma frase, o Espírito Santo traz para você. E é muito precioso isso. Então, 1 Tessalonicenses 5:23, nessa noite nós falamos sobre saúde espiritual. O que significa ser saudável espiritualmente? E a palavra de Deus diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito forte e ele é completo, e a palavra de Deus nos diz, olha, sejam inteiramente, completamente santificados, inteiramente consagrados a Deus, espírito, alma e corpo conservados irrepreensíveis. O espírito é a sua consciência, é onde recebe revelação, é onde você ouve a Deus. A alma são suas emoções, a sua mente e a vontade, a sua vontade. E o corpo é a casa onde mora o Espírito, onde está lá, onde habita essa alma. Às vezes a gente pensa que Deus só se interessa somente pelo Espírito, mas não, eu quero te falar que Ele está interessado por tudo que diz respeito a você, por cada parte da sua vida, sabe? Às vezes nós fazemos uma decisão, escolhemos, eu recebo Jesus como o meu único Salvador. E há um processo acontecendo, um processo na nossa vida, e ele acontece no espírito, na alma e no corpo. Ele tem que ser completo. Esse é o chamado. Vos santifique completamente, para que você viva a plenitude, para que você viva a graça e entenda quem você é, entenda seu propósito. É muito importante e às vezes uma parte da nossa vida está muito bem. Nós fomos curados, eu fui curada por Jesus, eu fui curada no corpo, mas a minha alma ainda continua ferida, eu tenho pensamentos ruins ainda, e emocionalmente e ainda desequilibrada, choro com frequência. Às vezes não sei nem por que choro, vem aquele choro, uma tristeza me alcança. São lugares onde Deus quer tratar. E sabe, amados, nós precisamos entender que Jesus, Ele não veio simplesmente, somente para nos levar para o céu. Veio também para isso, mas Ele veio para que nós possamos desfrutar da nossa jornada na terra. Ele veio para que nós possamos, nesse nível aqui, desfrutar de cada dia, desfrutar com alegria da família que temos, sabe, daquilo que Deus nos deu, do dom. Meu Deus, que a gente tenha a graça de Deus para receber um coração curado, completamente santificado. Sabe, nós possamos entender, em 1 Tessalonicenses 5:23, o que significa o Deus de paz vos santifique completamente.
e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, diz comigo, plenamente irrepreensíveis. Todos os 3 níveis sejam cheios dessa plenitude de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Sabe, quando eu prego, quando eu preparo uma palavra, eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro ela vem para mim. E eu creio nela de todo o coração. Eu quero viver essa vida plena. Eu quero chegar na velhice e receber a promessa de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes para declarar que o Senhor é reto e nele não há injustiça alguma. Amém? Aplauda o Senhor, aleluia, porque é uma promessa dele. É uma promessa dele e nós precisamos receber individualmente, receber para mim. Eu não vou viver fora disso. Eu quero ser essa mulher abençoada, resolvida comigo mesmo. Amém? Resolvida comigo, resolvida com Deus, sabe? Liberada para viver o que Deus tem para mim, os seus sonhos. Em João 10:10, a palavra de Deus diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus nos diz: mas eu vim para dar vida. Eu vim para trazer uma vida diferente e uma vida abundante, aleluia. E o que é essa vida abundante? Isso significa, é uma vida que transborda. Ela te enche tanto que ela transborda para quem estiver perto. Ela transborda lá no local de trabalho, ela transborda na universidade, ela transborda na criação dos teus filhos. Essa vida abundante dentro de ti, ela é, sabe, uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Se Jesus olhou para aquela samaritana e ele disse: filha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Porque essa água fará em você uma fonte, e uma fonte para a vida eterna. Eu quero dizer para você, um dia eu tomei dessa água, eu bebi da água, essa água veio sarar, veio curar, veio ressuscitar o espírito que estava morto, apagado, tímido, covarde, medroso. Essa água é poderosa e ela está aqui nessa noite, aleluia. Ela está disponível para você, aleluia. É preciso que você busque, queira realmente. Não se conforme, não entre numa forma do mundo, não se conforme, sabe? Se esconda daquilo que Deus tem para você, porque Deus tem muito para você. Você é incrível, você é abençoada, você é especial, você é princesa. Sabe, quando você recebe sua identidade, você muda tudo na sua vida. Você muda seu comportamento, você muda seu modo de vestir, você muda porque você entende quem você é. Quem é o seu pai? Aleluia! Seu pai é o rei de toda a terra, aleluia. Jesus veio para nos tornar íntegros e completos. Não se contente com só uma parte. Não se contente só com um pouquinho. Olha, Jesus veio só... eu fui curada, pastora. Não, Ele quer curar seu corpo, sua alma e seu espírito, sua mente. Ele quer curar você completamente. Receba tudo que Ele conquistou para a sua vida. Sabe, uma coisa é ser um pecador infeliz, mas outra coisa bem diferente é ser um santo infeliz. E eu não quero ser um santo infeliz. Quem quer ser feliz aqui? Levante sua mão. Todos nós queremos receber dessa felicidade. O que é felicidade, pastor? É ficar rica, milionária, famosa? Felicidade é uma completude, essa plenitude que Deus vem e traz. E às vezes a pessoa não tem nada no banco, ela não tem riquezas e bens, mas a riqueza é ter Jesus presente com você. É andar com Deus na terra, aleluia. Sabe, quando você anda com Deus na terra, o mar se abre.
Os milagres acontecem. Você anda no sobrenatural. E essa é uma grande riqueza. Eu quero ser uma santa feliz. Aquela que dança na presença de Deus. Aquela que, sabe, ri até a barriga doer. Aquela que chora de rir e é tão abençoada quando dá um gole nessa água, a água viva, a água do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Eu quero beber, Jesus, eu quero beber. Eu quero beber dos teus rios, quero beber das tuas águas. Eu quero ser cheia, eu quero transbordar a vida abundante. Eu quero conhecer essa vida abundante. Eu sempre prego isso, olha, eu quero chegar lá nos 80 anos, no meu aniversário de 80 anos, e olhar, sabe, olhar para trás e dar um glória a Deus. Olhar para frente e dizer, aleluia, que bênção é te ter, Jesus, na minha vida. Que bênção é a tua presença e a tua companhia. Em Lucas 19:10, a palavra diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, esse texto é bem interessante, porque às vezes a gente entende e a gente se limita a achar que ele veio buscar as pessoas perdidas. Não só as pessoas perdidas. A palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquilo que foi perdido pelo homem. Ele veio restaurar o que foi perdido. Ele veio, sabe, o plano de Deus, o plano original, lá no jardim do Éden. Antes de Adão e Eva caírem, Deus sonhava e tinha um plano. E Jesus veio na nova aliança, e Ele veio restaurar todas as coisas. Ele veio nos trazer uma vida abundante. Ele veio nos curar para que nós possamos brilhar a luz do Senhor na nossa geração. Brilhar no meio de tanta treva, irmãs, no meio de tantos pecados, no meio de tanta coisa errada. A igreja precisa continuar brilhando a luz do Senhor. E Jesus veio trazer, Ele veio restaurar esse plano na nossa vida. Ele quer que a gente possa entender isso. Então, pastora, eu posso ser feliz? Pode ser feliz. Existe um lugar de felicidade. Existe um lugar onde Deus te faz plena, satisfeita. Aleluia. A vida de Deus, o Zoe, chama Zoe no grego. A vida de Deus significa a vida como Deus a tem. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida, Deus soprou parte dele sobre Adão, sobre o homem, a vida dele. E você vê, Deus agora quer nos encher com essa vida abundante, o Espírito vivificante. O Espírito de Deus está em você, o Espírito de Deus veio fazer morada na sua vida. Ele veio fazer morada para te curar, para te abençoar, para te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Não mais aquela pessoa desanimada, triste, ferida, magoada. Ah, por que fizeram isso? Ah, porque trazendo de volta lixos acumulados por tantos anos, mas agora colocando no altar do Senhor e sendo liberta, sendo livre, aleluia, livre. As cadeias sejam por terra, caiam todas as cadeias por terra, e uma mulher livre para servir o Senhor, uma mulher livre para adorar a Deus, para orar ao Senhor, uma mulher livre que entende o seu chamado e o seu propósito, o seu chamado como esposa, como mãe, como profissional, uma mulher que entende quem ela é.
Eu vejo hoje com tristeza, acompanho nas redes sociais, algumas meninas que estão tão perdidas na sua identidade, não sabem quem são, e porque não sabem, não se valorizam, se expõem de forma tão grosseira, e são princesas, mas não conhecem ainda a Deus, e precisam tanto de cura e restauração no seu espírito, na sua alma, a mente e no seu corpo, amém? Aleluias. Em Salmo 63, versículo 5, a palavra de Deus diz: a minha alma ficará totalmente satisfeita como de um rico banquete, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Essa é uma versão amplificada. Outra versão diz, ela ficará totalmente, ela transbordará com fartura, como de tutano e gordura. É a outra versão. Mas eu amei essa versão quando diz assim: minha alma ficará totalmente satisfeita, como de um rico banquete. E minha alma te louvará com alegres lábios. Quantos podem dizer isso? Davi declara esse texto no Salmo 63, e eu quero abrir o Salmo 63, porque tem um texto a mais que eu quero ler para você. Esse salmo é belíssimo, é quando Davi declara sua fome. Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. E ali ele diz: eu quero, contemplei-te no teu santuário, para ver o teu poder e a tua glória, porque o teu amor é melhor do que a vida. E ele diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. E Davi declara: eu estou completamente saciado, eu estou tão feliz, eu estou tão satisfeito, Deus. Sabe, quantos podem dizer isso? Quantos podem se levantar e dizer: meu Deus, que maravilha, como eu me sinto tão satisfeito, sabe? E ele diz isso, e logo em seguida, aqui olha, ele fala assim: na minha cama me lembro de ti, medito em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, e eu canto nas sombras das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. E aí, Davi mostra o porquê ele tem ele está tão cheio, porque ele continua tão faminto por Deus. E isso é algo, amados, que nós precisamos manter na nossa vida. Nós somos tocados, e Deus providencia momentos muito especiais, como esse hoje aqui para você. São conferências, momentos em que nós paramos tudo lá fora para receber de Deus. E momentos assim que foi cheia, momentos onde Deus curou a minha covardia, meu medo, onde Deus veio sobre mim com muita ousadia, de maneira às vezes tão violenta, e o Senhor me tocou, e eu fui tão curada. E eu preciso manter a minha fome. Não só ficar me lembrando, olha, em 1996, a primeira vez que o Dan Duque veio aqui, meu Deus, que coisa maravilhosa, o Espírito de Deus invadiu a nossa vida, nós fomos tocados, nossos filhos foram abençoados, e nossa vida foi mudada. O Espírito Santo trouxe um grande avivamento à minha casa. Que coisa gloriosa, maravilhosa. Mas isso foi em 96. Eu tenho que manter em 2022 o mesmo toque, a mesma fome. Eu tenho que continuar dizendo: Senhor, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, como numa terra seca e cansada. Enche a minha vida hoje, Deus. Eu quero mais, aleluia. Eu quero mais. Aplauda o Senhor.
Eu quero mais. E Davi diz isso. Ele aqui diz, olha, a minha alma te segue de perto. Eu te sigo de perto. Eu preciso me apegar a ti. A minha alma se apega a ti. Eu preciso estar perto, Senhor. Porque perto de ti eu recebo. Perto de ti eu ouço a direção. Perto de ti eu sou curado. Perto de ti eu sou liberto. Perto de ti eu me mantenho livre, aleluias. Livre para te servir e livre para viver para ti cada dia da minha vida. E sabe, amados, é tolice pensar que você vai conseguir ter uma caminhada perto de Deus. Você vai conseguir ter intimidade com Deus sem passar tempo com Ele. Primeiro ponto, você precisa passar tempo com Deus. Passar tempo com a sua palavra. Abrir o livro. Decorar o livro muitas vezes. Eu fiz muitas vezes cópia de salmos. Decorando, colocando, fechando os olhos e dizendo... Salmo 23, Salmo 27, Salmo 91. Oh, queridos, nós decoramos tanta coisa, não é? A gente cantou tanta música, a gente passou no vestibular, estudou tanta fórmula, fizemos noites aprendendo rios, fluentes, decorando. Aqui está uma palavra que é a nossa vida, ela é a nossa vida. É a palavra de Deus, aleluia. Jesus disse isso. E Jesus disse, olha, quem de mim se alimenta, isso ele diz em João, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você come desse pão, você vai viver saudável. Você vai ser curado na alma, no corpo, no espírito. Porque esse pão é divino. Esse pão, sabe, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós precisamos valorizar e entender que esse tempo é valioso. Meu marido sempre diz isso, que quem não tem tempo para Deus, está perdendo tempo, né? Nós precisamos ter tempo com Deus. Arrumar o tempo com Deus, para conversar com Ele, porque Ele é a fonte da tua paz. Ele é a fonte da tua alegria, Ele é a fonte da tua total provisão sobre a sua vida. Você tem alguma necessidade? Se Jesus passasse aqui hoje e Ele te perguntasse, o que tu queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta imediata? Pois Deus quer fazer algo na sua vida. É algo tão grande, tão poderoso, porque Ele te ama e Ele te quer ver curada. Ele quer que você saia daqui amanhã à noite, uma mulher livre, leve e plena, aleluia. Uma mulher cheia de alegria, aleluia. E o Espírito de Deus está aqui para nos curar, para nos liberar essa alegria divina, essa alegria do céu, amém? Porque você foi comprada para ser uma cristã vitoriosa, amém? Romanos 12:1, a palavra de Deus diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo nos diz em Romanos, e ele fala com a igreja, ele diz, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenteis os vossos corpos, entreguem os vossos corpos, façam uma dedicação decisiva de seus corpos. É um sacrifício vivo de seus corpos. Entregue sua mente, seu corpo, suas mãos, seus pés, seus olhos. Faça um culto racional ao Senhor. E diga ao Senhor, Senhor, eu me dedico a Ti, eu me entrego a Ti 100%.
eu faço uma entrega completa. Deus ama, amados, Deus ama essas pessoas que são intensas. Eu sempre digo isso, sabe, irmãos? Deus ama os intensos. Esses que se jogam, esses que são 100%. Eu sou 100% Jesus. Eu amo Jesus. E onde eu estiver, eu amo Jesus. Eu continuo amando Jesus. Em qualquer situação, eu amo Jesus. Eu continuo amando Jesus. No dia bom, no dia mau, no dia que a gente não entende, mas continuamos amando e adorando Jesus. Deus ama os intensos. E ele diz isso em Apocalipse, né? Seja frio ou quente, morno, eu vou te vomitar. Jesus diz claramente à igreja e ele diz, morno, não. Mais ou menos, não existe com Deus. É mais ou é menos. Então, nós nos jogamos, nós nos entregamos completamente ao Senhor. E recusamos ser um cristão imaturo, um cristão morno nessa geração, nesse tempo, onde nós precisamos tanto buscar o Senhor de todo o coração. Porque, meu Deus do céu, eu não sei se você assiste televisão ou ouve jornais, as coisas estão muito sérias aí fora. Muito feias as notícias, meu Deus, a violência, meu Senhor, e sabe, isso não é nada do Brasil, é mundial. Nós vemos que os últimos dias estão aí diante de nós, e nós como igreja, como noiva do Senhor, precisamos acordar, precisamos buscá-lo de todo o coração. E nessa noite eu quero perguntar para você, você está pronto para abrir totalmente sua vida para Jesus? Para colocar diante dele cada área da sua vida, colocar diante dele cada fraqueza, cada dificuldade, aquilo que ninguém sabe, só ele e você. Você está pronto para abrir e dizer, Jesus, se eu tenho feito algo que te desagrada, Deus, se tu tens olhado para mim e te entristecido com alguma coisa que, sabe, eu tenho feito, meu Deus, me ajuda porque eu estou disposta a sacrificar para ter mais de ti. Eu coloco no altar, e a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, para que a gente possa fazer essa dedicação decisiva, uma decisão de viver e caminhar com o Senhor, de forma, sabe, como ele fala em Romanos 12:1, um sacrifício vivo, uma obediência sacrificial. Eu estou obedecendo não porque eu quero, mas porque eu amo Jesus e eu quero agradá-lo. Eu quero agradar o Senhor e eu não vou ficar nesse relacionamento errado. Eu quero agradar o Senhor e eu não quero mais cair nesse mesmo buraco que eu tenho caído sempre. Então eu vou buscar e eu vou clamar pela ajuda do Espírito Santo para sair desse lugar. E o sacrifício vivo que Deus pede, e não mais um sacrifício morto, porque na velha aliança era colocado no altar o cordeiro, um animal para ser queimado e ali levar os pecados. Mas a nova aliança vem e agora o sacrifício sou eu. Eu me entrego. E Jesus disse, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. O negar, sabe, o negar é entender que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você. E quando você confia em Deus, sabe que Ele é um Pai amoroso e que Ele vai te dar o melhor. Que Ele não tem Deus não se alegra em colocar você para sofrer, chorar. Não, há um processo. Esse processo é de libertação. Libertação na mente,
Libertação de preconceitos que foram por tantos anos pregados como verdade para você. Na sua infância, na sua criação, foi dito que estava certo, e agora a palavra de Deus vem e quebra o jugo e diz: não, isso é uma mentira. E agora aqui, diante de você, tem a verdade. Venha viver a verdade, filha. Venha ser curada. Aleluia. E vocês sabem meu testemunho, quem me conhece sabe. Eu era muito insegura. Jamais imaginaria do que Deus estava sonhando para mim, ser uma pastora. Que sonho de Deus para viver. Deus está sonhando com você, olhando para você e pensando em usar você de forma maravilhosa, com esses dons que Ele te deu. Usar você na sua casa, na sua família, usar você na sua comunidade, usar você naquela universidade, como uma luz que brilha e brilha para a glória de Deus. Salmo 51, versículo 16, fala assim: o sacrifício agradável a Deus. Agora, Davi declara que o sacrifício agradável a Deus é um espírito. 16 e 17. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. E agora tudo que Deus quer ver em nós é esse coração. É esse coração. Olha, eu não acredito que você, se inscreveu para esses dias e você não está faminto por mais de Deus. Você não quer, nesses dias, o toque de Deus para a sua vida. Você não quer sair daqui cheia, uma mulher cheia da vida, essa vida que foi soprada nas narinas de Adão, o Zoe de Deus, a vida que Deus tem. Essa vida, você acha que Deus tem algum problema? Deus está tendo ele tem algum complexo, alguma tristeza? Não, Deus é um Deus completo, é o Deus pleno, é um Deus todo-poderoso, aleluia! Ele é o nosso Deus, e Ele quer que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo, cheios de alegria. Então eu quero chamar você para fazer essa entrega, para entender que sem essa entrega não vai acontecer nada. Porque isso é pessoal. Eu não posso tomar seu lugar para decidir por você. Você, mulher, você, menina, você precisa entender isso. Que Deus tem o melhor para a sua vida. E que para você seja saudável, você viva em saúde. Você precisa receber Cristo como único Salvador da sua vida. Tirar todos os outros ídolos e colocar Cristo no centro da sua vida. Você precisa receber e ter uma experiência com o nascer de novo. Nascer de novo. Quando Jesus fala a Nicodemos e ele diz: é necessário que você nasça de novo. Eu não anotei, mas eu acredito que é em João 3. Nasça de novo, nasça da água e do Espírito. E essa experiência é para todo aquele que deseja e tem fome de Deus. E essa experiência vai te trazer uma nova natureza. Porque agora, no nascer de novo, a natureza de Deus vem morar em você. Que coisa linda, em 1 João 3,9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Sabe, aquele que nasce de Deus não vive mais uma vida propositadamente no pecado, não consegue mais, porque agora a semente de Deus foi plantada no coração dele. Porque agora ele recebeu uma nova natureza e um novo coração.
Foi tirado um coração de pedra e ele recebe um coração de carne. Ele agora é uma nova criatura. E a Bíblia diz, agora, se é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. 1 Coríntios 5, 17, tudo é novo. Agora tudo é novo, aleluia, aleluia, aleluia. Você olha para a sua vida e diz, amém. Agora eu recebo o novo de Deus. Eu recebo o novo dia. Eu recebo a nova unção. Eu recebo o novo, oh Deus, novo sobre mim. Novo eu recebo para a minha vida, para o meu coração. Não consegue ser feliz pecando, que isso? Nós não conseguimos. Sabe, a gente às vezes escorrega e cai, porque a palavra de Deus não diz que agora a gente agora vai viver só flutuando e a gente não peca mais. Não, às vezes acontece da gente tropeçar e fazer algo errado, mas não é proposital e não é planejado. Porque aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus na vida dele e não consegue ser feliz pecando e tendo uma vida ímpia. Não, porque nasceu de Deus. A Bíblia Amplificada fala assim, porque a semente divina está nele. A semente divina foi plantada nessa nova criação. Aleluia. E Jesus é a semente divina de Deus. O Espírito Santo é essa semente que vem fazer morada em nós. E agora você recebe tudo que Deus é. Você é visitada pela paz, é visitada pela alegria, a força, a santidade está em você. E essa semente, ela tem que ser regada. Ela tem que ser regada pela palavra de Deus. O livro diante de você vai fazer você crescer em fé, vai fazer você testemunhar de milagres. E sabe, irmãos, isso é a experiência de cada um que nasceu de novo. E se você que me ouve nessa noite, ainda não teve esse momento, não experimentou esse lugar onde você é tocado, onde os olhos espirituais são abertos, e você descobre o quanto tem necessidade de Deus, desse toque divino na sua vida. Nós estamos aqui para isso nesse final de semana. Você vai ter uma experiência tremenda nesse fim de semana. Você vai vir para cá e você vai sair daqui cheio. Sabe, a graça de Deus vai ser liberada sobre a sua vida, mulher. Sabe, sobre a secura, sobre a tristeza, sobre o abatimento, sobre momentos de depressão, sobre aquilo que você não entende. O Espírito Santo está aqui para trazer sobre a tua vida esse lugar. E sabe, amados, o terceiro e último ponto é que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser uma pessoa saudável, para receber essa saúde emocional do corpo e do espírito, você precisa entender que para conhecer a Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, eu anotei aqui o texto, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Todos os que são guiados são esses. Sabe, quando o sobrenatural se move na sua vida, e olha, eu quero dizer para vocês, aconteceu isso comigo. Eu sou tão grata a Deus, meu Deus, eu digo sempre para Jesus, Jesus, não existe nada nessa terra mais rico, mais precioso, meu tesouro é a tua presença. Jesus, tu és o amado da minha alma. E não existe nada mais valioso para mim do que a tua voz, do que o teu conselho, do que quando tu vens e me guia e me diz, não, por aí não, faça assim, vá lá. Meu Deus, você se levanta vencedor, você sabe que a vitória está diante de ti, aleluia.
E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós mulheres só vamos vencer se somos guiadas pelo Espírito Santo. Você só será aquela mulher virtuosa de Provérbios 31:10, se você tiver o Espírito Santo contigo. Você só será a mulher sábia que edifica a casa, se você tiver o Espírito Santo. A mulher tola, aquela que derruba, não tem o Espírito Santo. Ela é uma mulher alvoroçadora, sem conhecimento, indisciplinada. Mas a mulher sábia, ela é aquela edificadora, é aquela que busca o conselho de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Em Romanos 7:6 diz assim: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos presos, para que agora sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A Amplificada diz assim: que nós sirvamos em obediência às inspirações do Espírito Santo em novidade de vida. Sirvamos em obediência às inspirações, à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer te guiar. Todo dia que você ouvir Deus, nesse dia Deus vai te usar. E Ele vai te usar de forma poderosa. Ele é teu guia até o dia da tua morte. E sabe, irmãos, isso é algo tão valioso, é algo tão precioso. Eu falo assim, meu Deus, o Espírito Santo é a pessoa, é o melhor amigo que você pode ter na terra. Oh, Espírito Santo, conselheiro, maravilhoso Ele é. Ele nunca vai te decepcionar, te dar um conselho errado, mas Ele sempre vai te direcionar para Deus, para buscar a Deus, para receber fome de Deus. Entregue tudo a Ele nessa noite, seu corpo, sua alma, seu espírito. Em 2 Pedro 1:4 diz assim: deste modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Grandíssimas e preciosas promessas estão sobre a nossa vida, para que a gente seja participante dessa natureza divina. É um chamado altíssimo, é um chamado, sabe, divino, é um chamado para mim, é um chamado para você, mamãe, esposa, você, moça solteira, menina, adolescente. Deus te ama e Ele quer te fazer feliz. Ele te ama e quer te usar nessa terra, quer te usar nesse momento como uma luz, como, sabe, um luzeiro que ilumina e traz graça onde estiver, onde chegar. Você já pensou? Quando você entrar na sala de aula, ali entrou a luz do Senhor. Quando você entrar ali no banco em que você está, ali entrou a luz do Senhor. Quando você entrar na sua casa, está brilhando a luz do Senhor. Você está ali representando o reino de Deus e sendo uma embaixatriz desse reino. Alguém que é pelo Senhor e pela sua palavra, pelos seus princípios. Oh, amadas, Deus quer nos fazer felizes. Deus quer nos fazer plenas e abençoadas. Deus quer nos usar nesses dias tão difíceis, onde nós temos visto tantos morrendo, tantos sucumbindo, indo embora, tanta tristeza, tantas famílias quebradas, tantos casamentos terminando. Eu quero terminar hoje com um versículo de Ezequiel 22:30. O Senhor quer nos curar, Ele quer nos abençoar de forma livre, leve e plena, deixando todo o peso, todo o cansaço, tudo aquilo que você carrega, não entrega para o Senhor. Lança o teu fardo
no altar e saia daqui sem ele. Não pega ele de volta, deixa aqui, porque ao sair curada, ao sair daqui abençoada, você vai ser um instrumento de Deus na terra. Oh, coisa maravilhosa, irmãos, que coisa tremenda. Deus olha para os improváveis, Deus olha mesmo para aqueles que ninguém dá nada. Diz assim, não, esse aí, meu Deus, eu não acredito. É mesmo? É. Não é? Só Deus, e é mesmo, só Deus. Ai, a gente tinha um amigo, né, que ele determinou que ia cantar. E ele disse, eu vou cantar, vou gravar um CD. E aí o primeiro CD dele foi difícil, né? Todo mundo, ele perguntava, como é o CD e tal. Eu disse, ixi, meu Deus, o CD, não vai melhorar, vai melhorar. E olha, ele perseverou. E a glória de Deus invadiu as canções dele. Ele não tem voz, mas a unção de Deus está sobre as canções. E olha, irmãos, eu não digo o nome dele não, porque ele é meu amigo. Hoje ele é muito famoso, meu Deus, as canções dele são tremendas. E ele continua desafinado, continua sem grande voz, mas o que ele tem? Deus na vida dele, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia, aleluia. E amadas, Ezequiel 22, versículo 30, diz assim, busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus disse, eu busquei alguém que se posicionasse na brecha por essa terra. Alguém que se colocasse como intercessor e que levantasse um muro de proteção. Você está vendo o que Deus está dizendo? Que quando o intercessor se levanta, ele constrói um muro sobrenatural, que os olhos humanos não veem, mas os anjos veem, Deus vê. É um muro de oração, um muro de graça, um muro de fé. E Deus diz, eu estou buscando essa mulher, eu estou buscando essa mãe, essa intercessora, eu estou buscando essa pessoa que está dizendo, não tem mais jeito para o meu casamento. Eu estou buscando essa pessoa que quer ser curada e que vai se tornar esse instrumento na minha mão. Essa mulher que eu vou usar. E ele diz aqui com muita tristeza, eu busquei alguém que se posicionasse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse. E a ninguém achei. E aí continua dizendo, derramarei sobre eles minha indignação, consumirei com fogo do furor, fazendo que o seu caminho recaia sobre a sua cabeça, diz o Senhor. E ali Deus estava dando uma palavra de juízo a Jerusalém, porque Jerusalém estava perdida, havia pecado, sacerdotes, toda uma geração, e Deus estava dizendo, eu estou buscando alguém que se coloque, se posicione. Você, mulher, entenda que seu papel é de guardiã, de intercessora. Você chegou aqui para ser curada e vai sair daqui com uma missão, aleluia. Uma missão de trazer essa cura para a sua casa, de ver grande salvação na sua família, de ver seus filhos servindo a Deus. Você vai sair daqui levantando um muro de proteção, e dizendo ao diabo, aqui você não entra, aqui para trás, em nome de Jesus. Essa casa está guardada, este casamento é abençoado. Para trás, Satanás, em nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui nesse final de semana, e o nosso propósito é tão sério. O nosso propósito é tão divino. Sabe, irmãos, eu nunca imaginei o que Deus tem chamado para estarmos
estamos há mais de 15 anos dentro do presídio feminino, pregando aquelas meninas presas. Estamos visitando, estamos cuidando e construindo essa mensagem no coração de cada mulher, para que você entenda que não é mais um culto, não é mais uma Viva Mulher, não, é o meu dia, é a minha hora, eu não saio daqui sem receber, é um posicionamento diante de Deus, há uma unção fresca a ser liberada sobre a sua vida, e eu quero te convidar para se levantar nessa hora, para você se levantar sobre essa fé, com esse coração, entendendo o seu papel. Deus está te chamando para se alistar nesse exército. Você é mais um soldado de Deus. Você é uma mulher, sabe, chamada para esse tempo. A rainha Esther estava ali e foi um instrumento de Deus para aquela geração, para que toda uma nação fosse salva. E agora Deus quer te usar para salvar a sua casa, para olhar para os seus filhos com misericórdia, para você ser uma mãe espiritual de muitos. Você entende o que eu estou dizendo? É algo muito grande, é algo muito precioso. Eu estava orando a Deus por esse tempo nosso, e eu disse a Deus, Deus, o que falar, eu não tenho direção, é tanta coisa, livre, leve, plena, meu Deus, é muito grande, o que isso diz? E sabe, eu tive um sonho, Deus me mostrou claramente no sonho, muitas mulheres no chão, muitas mulheres chorando, muitas mulheres, sabe, clamando, e Ele disse, eu vi claramente, Ele disse, eu quero um sacrifício, eu quero um coração obediente, uma obediência sacrificial. Meu Deus, essa palavra sacrifício está na Bíblia. Hoje, muitas vezes, você ouve um evangelho, Deus é bom, Deus perdoa, você é linda. Não, Deus está chamando você para sacrificar, para negar a si mesmo, para obedecer a Ele, embora você não sinta vontade nenhuma, mas obedecê-lo e dizer, meu Deus, porque eu te amo, eu quero perdoar, porque eu te amo, eu vou prosseguir e não vou desistir. Deus, porque eu te amo, eu me humilho, eu vou jejuar, eu vou buscar cura, aleluia. Eu quero te chamar nessa noite, rapidamente, você que está aqui conosco, você que precisa disso que eu estou falando aqui, você quer mais, você precisa de um novo toque, de uma graça especial sobre a tua vida. Dê um passo, irmãos, rapidamente, porque nós estamos concluindo nesse dia. E Deus está vendo você. Deus está vendo você aí, ó, lá na última fileira, na última cadeira, lá onde você pensa que ninguém está te vendo. Deus está chamando você para frente, para um chamado ao altar. Para um chamado de prostrar e dizer, meu Deus, eu creio e eu recebo essa palavra, eu quero mais. E como Davi, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti e a minha alma te deseja muito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro. Por favor, pastoras, me ajudem, levante suas mãos, vamos orar pelo povo. Se vocês quiserem sair do lugar, por favor, me ajudem, imponham as mãos, abençoem essas pessoas que estão à frente. Sabe, irmãos, quando você sai da sua cadeira, você está dizendo assim, meu Deus, não importa o que eu tenha que fazer essa noite, eu estou pronta, eu estou disponível para fazer. Se a pastora pedir fazer uma bananeira aqui, eu vou dar um jeito e vou fazer, porque eu estou desesperada, eu preciso mais de ti, Senhor. Deus ama os famintos,
Senhor, eu oro nessa noite, eu oro por graça. Meu Deus, eu oro por uma visitação sobrenatural da Tua graça. Eu oro, Senhor, pela Tua bênção, pela Tua graça sobre a nossa posteridade, sobre a nossa descendência. Meu Deus, nós estamos aqui, não, meu Deus, para nos reunir socialmente. Nós estamos aqui para Te buscar nesse fim de semana. Deus, nós estamos aqui para Te encontrar nesse fim de semana. Senhor, toca a nossa vida, toca a minha vida, Senhor, me traz sonhos, meu Deus, abre o meu olhar espiritual, meus olhos sejam abertos, eu possa receber visões do céu. Oh, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo.